Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Ederson Varejo e hoje nós vamos fazer um aulão para você diferente. Sabe o que eu vou tratar para você aqui? Hoje nós vamos tratar sobre liderança. Você que tem aí líderes dentro da sua empresa e você tem uma equipe muito grande, talvez com várias lojas, a gente vai contextualizar isso para você aqui. Eu vou inclusive trabalhar hoje sobre o flip chart aqui, sobre o material. Então a gente vai colocar para vocês aqui sobre o grande desafio que é a liderança. Liderança mais ou menos aí de 250 profissionais até 500 profissionais, como que eu devo lidar? E como que eu posso construir isso? É uma base, geralmente, da nossa mentoria, e isso aqui no nosso canal hoje estamos entregando para você. Para que você possa aproveitar isso, eu vou te pedir para você curtir já esse canal aqui, compartilhar com várias pessoas, porque com certeza isso que motiva para que a gente possa entregar mais e cada vez mais para você. O desafio da liderança é muito grande hoje dentro do varejo, com ausência de mão de obra, com ausência de profissionais dedicados à liderança, porque muitos não querem ser líderes devido às circunstâncias que acontecem. Então nós vamos fazer essa tratativa hoje para você aqui. Eu vou dar um esquema tático que eu utilizo nas mentorias que você pode utilizar. Então vale a pena mesmo você ficar comigo aí esses minutos, são pequenos minutos, onde eu vou dar um release para você ali, para você aproveitar e poder aplicar na sua loja. Nos comentários faz o seguinte, comenta comigo aqui o que você achou, pode fazer perguntas e eu vou te responder. Só você deixar o seu contato aí que nós vamos te responder. Pois é, gente, aqui é Ederson Varejo, mais uma vez no aulão, e hoje nós vamos falar de liderança. Eu vou falar da importância de um tripé que eu considero de suma importância de desenvolver. Ou seja, eu vou falar para você de algo que eu sempre contribuo dentro do varejo, sobre um tripé, sobre liderança, tá bom? Então, geralmente, o que a gente faz dentro da empresa, a gente entende que toda empresa tem que ter essa estrutura. Ela precisa ter uma estrutura que nós realizamos desse formato aqui, ó. O desenho aqui, se não ficar muito claro o desenho, vocês falam aí comigo. Mas eu acredito que dentro da produção aqui nós vamos editar direitinho para você como vai ficar, tá bom? Nós temos, dentro dos nossos esquemas, nós temos esse cenário. Aqui a direção da empresa, onde é a direção da empresa, que eu vou explicar qual o papel da direção como líder, né? O que eles devem fazer, o que a direção deve fazer. Aqui nós temos o administrativo, aqui nós temos o comercial e aqui nós temos o operacional, que é onde eu mais vou focar hoje, porque hoje nós queremos falar sobre liderança, principalmente na operação de loja. Nesse desafio que nós temos hoje dentro da loja, nós precisamos contextualizar que a liderança ela começa de cima. Então nós temos uma liderança aqui que a gente chama ele totalmente de estratégico, nós temos essa turma aqui que é o tático e nós temos a turma abaixo que é a operação da loja. Se você é um supermercado, obviamente, você tem frente de caixa, você tem aqui o FLV, você tem aqui o seu açougue, você tem aqui o seu RM, você tem aqui o seu frios, você tem aqui a mercearia e assim qualquer outro setor onde você faz o diagnóstico que deve ter liderança. E esse é o ponto que nós precisamos tratar aqui, é sobre a liderança, como trabalhar e desenvolver essas lideranças aqui. Primordial é entender o papel dessa direção. Essa direção que nós falamos aqui que é o estratégico, né? Não vamos dividir assim, ó, só para ficar mais claro para você. Aqui o estratégico, aqui é o tático, e isso aqui o operacional. Onde a diretoria, né, a gestão da empresa tem que estar? Aqui na direção, obviamente. O que ele faz? Ele dá a direção para onde a gente vai. Toda vez que nós falamos de liderança, a gente precisa compor o nosso time dessa forma. Por que eu gosto de um tripé? Porque o tripé, qualquer pé dele que cair, vai levar os outros. Então, nós precisamos consolidar esse tripé. Esse tripé também é que reúne com a direção. Isso traz o norte para a direção se nós estamos indo no mesmo caminho. Então, quando a direção nos dá o norte, ela nos traz o que a gente chama que é a cultura da empresa, né? A cultura da empresa. Ele precisa nos dar a nossa visão, para onde nós vamos, ele tem que nos passar a nossa missão e os nossos valores. Essa é a estratégia do jogo. Passou isso, nós vamos passar para quem? Para esse grupo aqui, o administrativo, o comercial, o operacional. Muitos podem perguntar, Ederson, o que tem no administrativo? Aqui tem o RH, aqui nós temos o DP, aqui nós temos o financeiro, dentro daqueles cargos TI, né, são cargos mais administrativos. E o que nós temos no comercial? Nós temos no comercial aqui o marketing, que está com o comercial. O que é o comercial, Edson? Compras, ele tem as negociações, que é compras, né, e ele tem aqui o que eu chamo de RM também, que é o recebimento de mercadoria ou estocagem. Você pode considerar os dois, porque eles estão interligados. Observe que todos eles estão interligados por alguns fatores. Quando a gente apresenta nos outros aulões sobre, por exemplo, sobre o planejamento, estratégia
estratégico operacional para o próximo ano, que é o calendário promocional, a gente desenvolve sobre essa ótica também para que esses tripés estejam participando. E nesse contexto, eu vou trazer para você como que você deve fazer para você administrar a sua equipe de melhor forma. Criar os líderes nesse setor é de suma importância. Então, o que você precisa? Você precisa ter um gestor aqui, um gestor aqui e um gestor aqui. Vamos para o operacional? O gestor operacional é um gerente de loja, né? Que dentro do trabalho que a gente faz e desenvolve em várias lojas, e inclusive tem um aulão toda sexta-feira, a gente fala muita coisa, entrega muita coisa para o gerente de loja aqui. Nós chamamos de gerente inteligente. E ele precisa formar novos líderes. Então, veja bem, se eu tenho uma loja aqui de 260 funcionários, vou dar um exemplo assim, o que acontece? Esse gerente agora precisa gerenciar quantos líderes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 líderes. 6 líderes ele precisa gerenciar. Isso facilita a operação, isso facilita a gestão. A mesma coisa o comercial tem números que ele precisa liderar e o administrativo. E a diretoria tem 3 somente pilares para gerenciar. E qual que é o objetivo disso? É delegar funções e formar novos líderes. É o que mais a gente desenvolve, é formar novas lideranças. É o gargalo hoje que está dentro do varejo. O que eu preciso fazer? Desenvolver esses profissionais, delegar para eles funções para que eles possam automaticamente me substituir ou gerar novos gerentes operacionais. A mesma coisa tem que acontecer nos outros setores. A diretoria tem que mostrar essa visão, esses valores, direcionar para quando nós vamos. Então, por exemplo, vou abrir mais lojas, mais 10 lojas, vou abrir mais 5 lojas, quais os lugares que eu vou abrir. Tudo isso tem que estar dentro da nossa visão, direcionando o tempo, como nós vamos conseguir realizar isso, quais os pontos que nós vamos ter dificuldades, que aí você pode fazer análise SWOT com relação a isso, ou FOFA, e desenvolver essa operação. Bom, Ederson, e aí, para me desenvolver? Você tem que toda semana, eu falo isso aqui, essa diretoria, toda semana tem que estar reunido com esse pessoal, tanto o gerente administrativo, o comercial e o operacional, que é o gerente de loja. E o que ele precisa falar? Ele precisa falar as direções, qual o direcionamento que ele precisa ser dado para que ele realize aquele resultado. Então, sempre trace objetivos nas suas reuniões. Ederson, reuniões, o varejo detesta fazer reuniões, mas é necessário. Por que é necessário? Para você criar esse conjunto de táticas para atingir o objetivo. Veja bem, esse gerente que estava aqui administrando 260 pessoas, ele agora está administrando só 6 pessoas. Isso é muito bom. Dá para ele ser mais tático dentro da operação da loja. E o que os outros estão fazendo? Eles estão sendo aprimorados para substituir esse gerente no futuro. Com isso, você está formando conteúdos para o futuro, formando novos líderes e também trazendo um destino de um resultado muito proativo dentro da sua loja, que é trazer o desenvolvimento a cada vez mais e a capacitação dentro da sua equipe. É claro, quando a gente fala de avaliação de desempenho, que pode ser uma aula que a gente pode entregar para vocês aqui, na avaliação de desempenho a gente fala muito sobre isso. Existem 3 pontos que precisam ser analisados desses líderes, para escolher esses líderes. Quais são? Primeiro, nós precisamos ver com a relação mais operacional, né, o técnico. A gente precisa ter uma análise técnica dele. Depois, uma análise comportamental e uma outra análise que eu chamo administrativa ou organizacional. Qual que seria o comportamental? É o mais difícil, ou seja, é a relação dele com relação a toda a equipe, né? Como que ele é. Quando a gente fala no técnico, se ele for um açougueiro, ele sabe cortar carne, ele sabe tirar um relatório, se ele do frente de caixa, isso seria o mais técnico. E qual seria o organizacional, o administrativo? Seria essa capacidade dele a ter congruência com a cultura, a missão e a visão da empresa. Nesses 3 pontos você precisa trabalhar a liderança. Formando isso, eu tenho certeza que você vai gerenciar essa equipe de uma forma muito tranquila. Mas lembre-se, tudo isso é uma catequese. Às vezes a sua empresa não tem essa formação, nem essa formação tripé. Faça o seguinte, administre cada um desses profissionais, desenvolva aí. Por isso que a gente deixa sempre disponível aqui para vocês conteúdos e materiais para que você possa desenvolver. Agora comente comigo aqui o que você achou disso aqui e se faz sentido para você aplicar dentro da sua loja. E se não faz, quais são as objeções que você encontrou? Afinal, o varejo precisa de pessoas igual a você.